Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o futebol brasileiro depois da Copa. O futebol é uma paixão brasileira e é parte também da nossa cultura, né? Nós vamos fazer um balanço nesse programa da Copa, ver em que medida, que vantagens, que problemas nós tivemos na sua realização e, sobretudo, nós queremos também conversar sobre a qualidade do futebol brasileiro e se saber ainda se o futebol continua a ser uma paixão para o brasileiro e qual a capacidade na era Dunga da reorganização do nosso futebol, que também é uma promoção do Brasil propriamente no exterior. O nosso convidado é professor de Educação Física da Universidade Federal, é um estudioso do tema do futebol, é um assessor também do Ministério dos Esportes com relação à realização de esportes na cidade, sobretudo de futebol. Silvio Ricardo da Silva, um prazer tê-lo aqui, professor. Prazer estar aqui, poder debater um tema que é tão caro à sociedade brasileira. Que balanço nós podemos fazer da realização da Copa do Mundo, de futebol, da FIFA, em julho deste ano? Eu acho que o balanço é muito grande, né? Podemos analisar do ponto de vista da sua organização, da sua realização e também dos efeitos no campo, né? Perfeito. Então, a gente poderia dividir assim, né? O planejamento, como é que foi? Então, acho que o planejamento, na medida em que houve, na verdade, uma relação entre o poder federal, os poderes estaduais e municipais, houve muita dificuldade nesse processo, né? E mostrou o quanto a nossa máquina política ela é burocrática, a nossa máquina administrativa é muito burocrática, né? E talvez tenhamos aprendido muito, né, do que não fazer dentro desse processo, né? E as coisas acontecendo muito em cima da hora. Então, eu acho que talvez isso tenha sido, sim, um problema, mas me parece que um aprendizado também. Do ponto de vista da Copa em si, eu acredito que foi um grande sucesso, né? O Brasil ele entrou no cenário mundial, teve um grande destaque, né? Eu acho que isso aí para a imagem do país foi muito bom. Para as cidades brasileiras também, que foram sede também, inclusive outras cidades, recebemos um grande número de turistas. Sim. Isso foi espetacular. Belo Horizonte, por exemplo, que é uma cidade que não tem, né, a cultura de receber turistas estrangeiros, né, ficou encantada com isso, foi uma grande festa, correu tudo muito bem, sem maiores problemas, então eu acredito que isso realmente foi muito bom. A participação dos brasileiros e das brasileiras durante a Copa e os Jogos, que avaliação se pode fazer? Bom, até hoje eu ouço as pessoas dizendo que estou com saudade da Copa, né? Sim. É um grande momento de festa, um grande momento de congregação entre as pessoas. Nós tivemos o nosso grupo de pesquisa, o GFUT, o Grupo de Pesquisa sobre Futebol e Torcida. Tivemos todos os jogos aqui no Mineirão, na porta do Mineirão, fazendo entrevistas com as pessoas, né, para uma pesquisa que nós estávamos fazendo sobre o impacto turístico e econômico que a Copa causava na cidade. E a avaliação era a mais positiva possível, né? E inclusive, uma coisa que me chamava muita atenção, de pessoas que não tinham nenhuma tradição com jogos, mas que iam ali para ver a festa, iam ali para conhecer os estrangeiros, iam ali para participar de todo aquele momento. Isso foi um grande evento mundial, né? Um grande congraçamento e foi espetacular nesse aspecto. Do ponto de vista econômico, que resultados a Copa produziu? Bom, temos várias versões, né? Eu não sou um especialista do campo, né? Todavia, o próprio governo federal diz que o dinheiro dos estádios, que é realmente a maior queixa, né? Ele acabou vindo, o governo federal apenas fez um financiamento, né? E esse dinheiro será devolvido a longo prazo, com juros baixos, né? Então, esse é um discurso. Porém, do ponto de vista dos ganhos financeiros das cidades, entrou muito dinheiro no país, né?
Então, o setor hoteleiro vibrou bastante com isso, né? Restaurantes, ou seja, todos esses setores turísticos, né? Então, nós vivemos ali o cotidiano, o entorno ali do Mineirão, da Pampulha, tinham bares que, inclusive, acabavam os produtos, assim, né? Então, eu acho que, sobre esse aspecto, foi muito interessante, né? E eu acho que isso aí também deixará um legado do Brasil receber muitas visitas ainda. Me parece que há um estudo que mostra que durante 2 anos esse mega evento ainda repercute na vinda de turistas. Né? Eu soube também que para Manaus, por exemplo, abriram 3 voos vindos diretos da Espanha. Né? Isso é uma coisa muito interessante em função dos espanhóis terem gostado tanto da cidade. Então, eu acho que nós podemos falar que existem ganhos mais objetivos ali, palpáveis, e outros ganhos que nós não temos noção ainda do que acabará virando. Porém, eu acho que estamos à espera aí de relatórios, né, que vão trazer dados mais significativos sobre essa questão econômica. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar mais a questão do desempenho da seleção brasileira durante a Copa e entrando exatamente no tema da qualidade do nosso futebol. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o futebol brasileiro depois da Copa. Fizemos um balanço da Copa, o seu legado no primeiro bloco, e já deixamos no ar o tema do segundo bloco, que era exatamente o desempenho da seleção brasileira e a qualidade do futebol brasileiro. Que nota que o senhor daria para a seleção brasileira, professor? Então, a nota não pode ser muito alta, né? Porque ela não pode ser alta porque realmente a seleção brasileira não conseguiu apresentar um futebol, né, que nós tradicionalmente estamos acostumados como o país do futebol, né? Muito pelo contrário. Outras seleções, sobretudo a Alemanha, apresentam um futebol, né, técnico, bonito, avançado, moderno, né? E aquele resultado final acabou, né, servindo como um grande vexame para o nosso futebol. Sim. Né? Contudo, eu acho que de interessante sobre esse resultado, que ele é o reflexo daquilo que estamos fazendo aí com o futebol brasileiro. Pois é. Sobretudo a partir da década de 90, né, com a Lei Pelé, onde que a administração do futebol brasileiro passou a ser muito da responsabilidade e da ingerência de empresários, né? E acabou, com isso, esvaziando muito o poder que os clubes tinham. Perfeito. E na medida que os clubes ficaram mais fragilizados, o futebol brasileiro acabou perdendo e, sob meu ponto de vista, isso acabou resultando no que vimos aí nessa Copa. E a qualidade exatamente do comando da seleção? Porque de um lado dos jogadores, né? Outro seria, digamos, o problema dos times que estão muito enfraquecidos. A outra também, outro problema é a exportação dos jogadores ainda muito jovens, não revelados ainda todo o seu talento aqui no Brasil, né? Nós temos jogadores que jogam uma seleção que o público nem conhece. Nem né? conhece. Isso até atrapalha um pouco na identidade da seleção com o próprio povo brasileiro. Né? E agora, no que se refere ao comando, né, nós acabamos vendo uma forma de jogar do Brasil que acabou se invertendo com aquilo que a gente falava de que era o jogo da Europa, né? Então, o Brasil saindo jogando com chutões, nós não tínhamos aqueles jogadores habilidosos no meio-campo que sabiam conduzir a bola, fazer passe, que tradicional é uma cultura do futebol brasileiro, e vimos isso no futebol europeu. Claro. Vimos isso na Espanha, vimos isso na Alemanha, vimos isso na Holanda, né? Eles com uma posse de bola muito grande, fazendo toques de bola, jogadas técnicas, né? Então, realmente, eu acho que nós estamos precisando repensar essa nossa formação.
A questão da ida dos jogadores muito cedo, e aí eu volto a dizer que, para mim, isso é um problema da Lei Pelé, que ela precisa ser revista, né? Porque são os empresários que estão fazendo com que esses jogadores acabem indo muito cedo para os seus clubes, sem ainda ter uma formação técnica suficiente para isso. Né? Do ponto de vista, nós falamos muito do futebol brasileiro como futebol arte, e agora tem muita pressão para o futebol dar resultados. Como equacionar essas duas tendências ou essas duas visões, professor? Logicamente que a ciência, né, nos mostra que a questão da força, da velocidade, são imprescindíveis e importantes no futebol. Contudo, não se pode perder, né, a questão da técnica. Né? E a técnica é o jogador saber segurar uma bola, é o jogador saber dar o passe certo, é o jogador, né, saber driblar. Né? E isso realmente parece que aquilo que sobrava no futebol brasileiro agora está faltando. Né? Pois é. E aí, tivemos muitos craques e pouco time? Ou poucos craques e também pouco time? Não, a safra foi ruim. Eu acho que foram poucos craques. Né? A safra foi uma safra ruim, mal escolhida, né? Com jogadores que, sob meu ponto de vista, já não deveriam mais estar na seleção, com problemas físicos, né? Então, e jogando toda a responsabilidade nas costas do Neymar, né? Que certamente sozinho não poderia resolver as coisas. Né? Que legado, em termos de aprendizagem, digamos, a derrota contra a Alemanha de 7-1 nos deixa? Eu acho que é justamente tirar esses problemas aí debaixo do tapete. Né? Eu acho que é isso. Né? Eu acho que a derrota, ela mostra a necessidade de uma reforma que ainda não está sendo feita. Né? O governo federal, sob meu ponto de vista, acertadamente, está chamando a responsabilidade dele, aí se reunindo com os clubes e tentando ser mais propositivo no que se refere à administração do futebol brasileiro. Então, eu acho que esse é um acerto do governo federal. A presidente Dilma já fez algumas reuniões aí com os clubes, com os dirigentes de clubes nesse sentido. Agora, eu entendo que houve já um erro, que foi na escolha do Dunga, mas esse erro se justifica justamente porque os dirigentes da seleção, da CBF, né, que é o que há de mais retrógrado no futebol brasileiro, eles acabam usando o Dunga para ser o escudo deles, no sentido de que as críticas agora acabem sendo dirigidas ao Dunga. O Dunga não é uma pessoa querida no meio do futebol, no meio da imprensa, isso é notório desde a última Copa, e, sob meu ponto de vista, de maneira proposital, eles trazem o Dunga para ser o escudo deles nesse momento. A renovação, quando se colocava a renovação, se falava muito da contratação de um técnico estrangeiro. Teríamos necessidade de contratar um técnico estrangeiro ou isso seria, digamos, mais uma ofensa ao povo brasileiro, exatamente uma das qualidades nossas, que é o futebol, né? Que é o futebol, tanto como craque quanto como time. O que dizer, digamos, dessa ideia de contratação de um técnico estrangeiro? Acho que eu não tenho bola de cristal, né? Mas eu entendo que nós, brasileiros, somos muito vaidosos com a questão do futebol, né? E nos achamos os melhores, né? Então, talvez a presença de um estrangeiro pudesse causar alguns problemas, né? Haja visto aí a questão do Palmeiras, né? Que está sendo um exemplo interessante, né? Em que sentido? Sobretudo se esse técnico for argentino, né? Onde que já existe uma rivalidade grande. Então, houve uma conversa do Guardiola ser o treinador, que é tido como um treinador estudioso, né? Uma pessoa estudiosa. Porém, eu entendo que esse treinador ele precisaria conhecer melhor os meandros do futebol brasileiro, né? Sim. Porque ele não adianta você querer treinar só do campo para dentro, né? Então, Claro. tem questões colocadas que esse entendimento, né, de toda essa política, de tudo isso é necessário.
né? Talvez o nome do Leonardo também aparecesse aí como já uma pessoa um pouco mais esclarecida, que já teve uma experiência internacional, né? Mas, para mim, a escolha do Dunga ficou muito clara como ele sendo aí um boi de piranha para esse primeiro momento de crise. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos tentar explorar mais, digamos, se a seleção convocada agora para atuar no segundo semestre, ela significa efetivamente uma renovação ou não do futebol brasileiro. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o futebol brasileiro depois da Copa, né? E agora já deixamos no ar, nesse terceiro bloco, o que dizer da nova seleção convocada exatamente pelo Dunga. Ela indica uma renovação do nosso futebol ou, digamos, ainda permanecem os mesmos problemas? Faça o desempenho durante a Copa, né? Claro. Sim, eu creio que continua o mesmo modelo, né? Não é o fato de você trazer alguns jogadores novos, né? E que isso caracteriza uma mudança. Né? Então, volto a dizer aqui, como disse no momento anterior, de que nós prescindimos de uma mudança mais radical na administração do futebol. Sim. Né? Uma revisão da Lei Pelé, sob meu ponto de vista, que é uma lei que trouxe um caráter extremamente neoliberal ao futebol. Né? Ela é cruel com os clubes, são instituições centenárias. E o que foi trazido aí tem algumas novidades, então é importante. Por exemplo, né? O Cruzeiro é tido como hoje o melhor time do Brasil, joga o futebol, tanto que está na frente do campeonato. Você trazer jogadores do Cruzeiro é importante. Claro. Né? Na Alemanha, por exemplo, fizeram isso, fizeram uma base do Bayern de Munique. Mas 2 jogadores não resolvem nada. Claro, né? claro. Então, assim, o Hulk está aí. Me explica o motivo da convocação do Hulk, né? Eu gostaria de saber. Só faltou eu manter o Júlio César, né? Então, realmente, eu não vejo como renovação. As cabeças que estão lá são as mesmas. Você coloca o Gilmar Rinaldi para ser o diretor de futebol, né? Que é tido como um empresário aí. Então, você coloca o Lobo para tomar conta dos carneiros. Né? Então, sinceramente, eu acho que essa crise da seleção brasileira tende a piorar. A Alemanha, que foi a campeã, ela começou exatamente a renovar pelas escolinhas de futebol. Né? Isso é importante. Como está a preparação do nosso jogador? Porque, digamos, nas cidades grandes os campos de pelada acabaram, não é verdade? Sim. A preparação do jogador hoje se faz exatamente nas escolas dos clubes ou não? Sim. Né? Então, o que nós tínhamos antigamente, que o jogador se fazia no cotidiano das cidades. Né? Então, isso era verdade. Né? E hoje, as crianças, elas entram nas escolinhas e acabam sendo indicadas. E nós vemos que esse universo, ele é absolutamente tomado pelos empresários. Pelos empresários. E só tem oportunidade aqueles garotos que estão vinculados a empresários. Isso é uma realidade, né? Isso é uma denúncia que precisa ser feita, né? Onde que eles dominam e há indícios de que eles, inclusive, têm as suas conexões dentro dos clubes de futebol. Sim, né? Com certeza. Então, isso é um problema muito sério que acontece no nosso futebol e que, infelizmente, né, se eles continuarem mandando no futebol brasileiro, isso perdurará. A situação dos clubes está todos quase quebrados? Sim. Né? O clube ele tem toda a despesa com a formação de um jogador, toda a despesa com a manutenção de espaço, de funcionários. Né? E, obviamente, também é claro dizer que tem uma tradição de ser muito mal administrada, né?
por dirigentes incompetentes, irresponsáveis, né? E é importante chamar a responsabilidade aí desses dirigentes, né? Porque os clubes vêm sendo muito prejudicados, com dívidas enormes, né? Mas na hora da transação, ele acaba perdendo esse jogador pelo empresário. Hoje, o futebol brasileiro, na sua maioria, o torcedor, que é para mim o maior patrimônio do futebol, ele não sabe escalar o seu time, porque a cada semestre, com raríssimas exceções, esse time muda. Porque o empresário mudou. E ele fica na mão do empresário, dependendo do empresário, para poder escalar um time e levar um time a campo. Nós tivemos também uma elitização do futebol, professor, simultaneamente a esses problemas? Essa é uma pergunta complexa, né? Nos parece que em determinados estádios, né, as pesquisas apontam que houve uma mudança do perfil do frequentador, né? Sim. Um determinado grupo social também fica aparecendo que foi alijado desse espaço, né, as pessoas mais pobres, e as pessoas remediadas, né, e também de melhor poder aquisitivo continuam indo, né? Agora, houve uma melhora do poder de compra do brasileiro nos últimos anos, né? Sim. Então, isso precisa ser melhor discutido se na verdade, essa melhoria do poder de compra possibilitou que um determinado grupo se mantivesse, esse grupo que era mais pobre se mantivesse. Mas eu acho que são dados que a gente precisa analisar melhor. De qualquer maneira, é importante dizer que os estádios, os administradores de estádios, eles precisam ouvir mais as pessoas. E, infelizmente, ainda temos estádios vazios. Se eles estão vazios, por quê? Pela má qualidade do futebol, pelo preço do ingresso, pelo horário dos jogos acontecendo 10 horas da noite. No meio da semana. E aí nós estamos sempre também à mercê, né, de um outro explorador do futebol, que é a televisão agora. Pois é. Né, que acaba administrando também o futebol. Então, eu acho que nós precisamos entender um pouco melhor isso, né, para dizer que realmente as pessoas mais ricas que estão indo aos jogos. Sim. Acredito que não. Pelo que nós temos visto nas nossas pesquisas lá no Mineirão, pessoas de poder aquisitivo médio continuam indo e torcendo pelo seu clube. Sim. Estamos no finalzinho do programa. Podemos apostar no futuro do futebol brasileiro, professor? Sim, eu acho que sempre, em função de uma tradição, de uma paixão, da importância do futebol brasileiro na nossa cultura. Obviamente que vivemos um momento de crise, um momento de preocupação, né, onde que há necessidade de nós denunciarmos o que está sendo feito e também de tentarmos soluções para esse momento, né? Perfeito. Então, assim, a força que o futebol brasileiro tem, ela é muito grande, faz parte da nossa cultura, é importante para todos nós. Fazemos programas para discutir o futebol brasileiro, fazemos estudos para discutir o futebol brasileiro, porém, é importante medidas urgentes, né, para que esses malfeitos sejam estancados nesse momento. Perfeito. E veja, o futebol nos representa, o futebol é parte da nossa cultura e também, digamos, a importância que o futebol tem como diversão, como lazer e também na projeção do Brasil no exterior. Trouxemos a você, telespectador, mais uma reflexão sobre o futebol, porque ele não é só parte da nossa cultura, mas também, digamos, é parte da nossa paixão. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.